Só que muitas vezes você já ouviu falar que Deus está preparando a sua promessa, mas na verdade hoje eu venho aqui para te falar que Deus não está preparando a tua promessa já está pronta. Deus está preparando você para a sua promessa. Deus te mostrará esse princípio um pouco antes do milagre acontecer na tua vida. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui, e hoje eu quero falar com você que está passando por um momento de muita dor, de muita angústia, de um tempo que parece que não passa, que parece que está travado, que as coisas não vai, e não é de hoje. É você que está cansado, que tem sentido ali, parece que está exausto de uma situação que parece que não tem fim. Esse princípio vai te encontrar quando está prestes de acontecer um milagre na tua vida. Divaldo, como é que você sabe disso? Porque eu trago aqui o princípio que está de trás, por trás de cada situação. E nesse vídeo eu quero falar para você de algo que sempre acontece, ou que na maioria das vezes acontece, na vida de pessoas, quando está quase para acontecer um milagre, uma intervenção de Deus. Porque muitas vezes esse momento de sofrimento que a gente não gosta de passar, e realmente é muito ruim, que é um momento de dor, de angústia, de sofrimento, de parece que você está sozinho. Mas entenda uma coisa, nem o Filho de Deus foi poupado de passar por situações assim. E nota o que antecede esse sofrimento, ou melhor, o que vem depois desse sofrimento. Olha Jesus, a vida inteira que ele esteve aqui na terra, a todo momento, ele só chamou Deus de Pai. Mas teve um único momento que ele chamou Deus de Deus. De tamanha dor que ele estava passando, tamanho sofrimento que ele estava passando. Sabe por quê? Porque naquele momento que muita gente fala que Deus virou as costas, e que na verdade eu não acredito que Deus virou as costas, né? Porque Deus não vira as costas para ninguém. Mas eu acredito que o fato de Jesus, foi aquele momento que Jesus está ali na cruz, está sendo crucificado, e ele fala então, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E talvez você também está se sentindo assim, parece que Deus te desamparou, parece que Deus virou as costas, parece que Deus te abandonou, parece que ele te desertou. Falei, não, Deus ele está em algum lugar, eu sei, você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus pode fazer, mas talvez a tua angústia é por causa disso. É porque você sabe que Deus pode fazer, mas ele não faz. Só que você precisa compreender que Deus ele trabalha dentro do seu tempo, dentro da forma com que ele determinou na sua palavra. E hoje eu quero trazer esse princípio para você, para poder acalmar o teu coração. Porque todo mundo vai passar por esse momento de crucificação do eu, crucificação do ego, que é o momento em que você precisa se entregar, a tua carne precisa ir para a cruz. Entende? E tudo isso você vai ver que Jesus, antes, ele passou por um momento primeiro de conflito ali no Getsemane. Você vai ver que há um momento de conflito ali onde a vontade dele como homem não era a vontade do Pai. Naquele momento, ele como homem, ele queria que o Pai passasse dele aquela dor. Assim, porque ele sabia que Deus, a forma com que Deus trabalhava. Ele sabia que Deus era bondoso. Só que ele também sabia que se ele falasse não naquela hora, por ele não ter pecado, que da morte não podia pegar ele. Ele tinha que se entregar. A morte não podia pegar ele, porque o salário do pecado é a morte. Jesus, por não ter pecado, ele não podia ser pego. Então, entenda que existe ali o primeiro momento, o momento da angústia, que é o momento onde Jesus ele entrega ali a sua vontade. Ele entrega a sua vontade ali. E aí chega um outro momento em que ele vai ser crucificado. Quando ele vai lá, e você vai ver que esse é o momento em que a gente leva tanta gente. É ou não é? A gente leva tanta gente, nós leva amigo, nós chama fulano, nós chama ciclano. É o momento que some todo mundo, só fica você. É só você e Deus, é o momento do Getsemane. É o momento que você precisa entender que aquilo que você tem que passar, você vai ter que passar. Não adianta chamar amigo A, não adianta chamar amigo B, não adianta chamar amigo C. É um momento difícil sim. Eu não vou falar que eles estão errados ou certo. Eu vou falar que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você é uma pessoa que tem buscado a Deus, tem chorado aos pés do Senhor, acalma o teu coração. Aprenda com Davi que falava assim: aquieta-te a minha alma, pois ainda o louvarei. Chega um momento que a nossa alma começa a desesperar e a tua alma talvez agora está gritando, mas eu estou aqui para trazer esse vídeo para falar para você é porque está pertinho de ser consumado aquilo que Deus falou para você. Assim como o próprio Jesus teve que passar por um momento primeiro de entrega ali no Getsemane, depois de ter sido crucificado, porque ali é onde a carne dele realmente ele sentiu que parecia que Deus não estava com ele. Olha para você ver o desafio. Você me perdoa, estou um pouquinho gripado, mas eu não ia deixar de gravar porque para mim é um motivo de superação. Então aguenta aí um pouquinho que vai valer a pena essa mensagem. E olha que é interessante, que nesse momento, quando a gente está passando por esses vales, a gente não consegue ver nem quem está perto. Naquele momento, eu acredito que Jesus, se nós que estamos distantes, que a Bíblia fala que é o nosso pecado é que faz uma separação entre nós e Deus, né? Se o nosso pecado já nos separa de Deus a tal ponto de a gente ficar insensível, imagina Jesus naquela cruz que estava com os nossos pecados, o pecado da humanidade inteira nas suas costas. Imagina o quão distante ele não estava de Deus naquele momento. Mas isso não quer dizer que Deus estava distante dele. Não, quer dizer que ele, como homem, por causa do que ele estava carregando, porque a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. Então, naquele momento, é o momento que ele estava se sentindo um pecador. É o primeiro momento, primeiro e o único momento em que Jesus se sentiu pecador. Ele viu a dor, a angústia, o sofrimento que é viver longe daquela presença que ele sempre teve, tanto aqui como no céu.
mas naquele momento ele estava sentindo uma angústia muito grande. E você vai ver que a dor, ela faz isso, a dor ela faz você ter uma ansiedade muito grande. E talvez é o que você está sentindo agora, parece que nada muda, você não consegue enxergar nada, porque o desespero é muito grande. E aí você começa a encontrar aqueles pontos que a gente chama aqui como o ponto cego, é o ponto onde você não consegue enxergar. Mas não porque não existe, é porque você não consegue ver. Assim como Jesus que estava na cruz, não conseguia enxergar o Pai, e a ponto de achar que o Pai tinha te abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está se sentindo desamparado naquela hora, porque ele estava num ponto que aqui a gente chama de ponto cego. É o momento, porque o ponto cego faz alusão àquele ponto do carro que você sabe que ele existe, aquele ponto ali, você sabe que existe, né? E se tiver alguém ali, você não consegue enxergar, porque ele é um ponto que da onde você está, do lugar que você está, você não consegue ver. É um ponto cego. Então existe esse ponto cego neste momento, porque é um momento de entrega, é o momento onde a confiança, por isso que a Bíblia fala assim que sem fé é impossível você agradar a Deus. É necessário que aquele que acredite, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está chegando perto de Deus, você precisa caminhar em fé, você precisa acreditar naquele Deus que te deu a palavra. Sabe por quê? Porque a promessa vem muito antes. A promessa vem muito antes. Eu tenho certeza que você já recebeu uma promessa de Deus e que você achou que você ia cumprir amanhã. Quantas pessoas que recebem uma promessa, nós acham que eu recebi várias promessas na minha vida, muitas delas já se cumpriram e muitas delas não se cumpriram. Muitas delas não se cumpriram. Mas aí você vai começar a olhar e entender que Deus ele dá a promessa, não é no tempo que a gente imagina que aquilo vai acontecer. Existe um tempo da preparação. Só que muitas vezes você já ouviu falar que Deus está preparando a sua promessa, mas na verdade hoje eu venho aqui para te falar que Deus não está preparando a tua promessa. A tua promessa já está pronta. Deus está preparando você para a sua promessa. É verdade, sempre a promessa vem antes, porque a formação vem antes da manifestação. A maturidade tem que vir antes. Não porque você não tem a promessa, não, a promessa já está ali. E eu quero ler um texto com você que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 até o 13. Fala assim, ó. Então Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé então respondeu: eu ainda tenho caçula. Eu ainda tenho caçula. Imagina, depois eu quero conjecturar com você aqui, mas deixa eu acabar de ler. Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga ele aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha a importância que o profeta deu. Jessé então mandou chamá-lo e trouxe. Ele era ruivo, era de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este aí, levanta e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite, ungiu na presença de todos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória, é maravilhoso, né? Quando você recebe uma promessa de Deus e o óleo cai ali, a confirmação. E talvez se você já teve a oportunidade de passar por momentos de você receber uma palavra de Deus naquele avivamento, naquele culto, naquele mover da palavra de Deus que te envolve, eu tenho certeza que você já deve ter sentido alguma coisa assim, um arrepio, um calor, né? Não sei como foi a presença de Deus para você quando você recebe uma mensagem. Eu sei como recebi a minha, e é maravilhoso. A gente quer que aquele mundo, aquele momento acabe. Só que, depois desse dia da consagração de Davi, demorou 17 anos para se cumprir a palavra que Deus tinha trazido para ele. Irmãos, 17 anos. Você tem noção? E foi mais ou menos o mesmo tanto que José demorou. A gente não tem noção de quanto tempo Abraão, o pai de multidão que não tinha um filho. Você imagina você passar na rua e ser chamado como pai de multidão e não ter um filho. Ao pai de multidão. Imagina Noé, foi convidado a construir uma arca numa época que nem chovia, falando que ia chover a tal ponto que ia dar um dilúvio. Você imagina as pessoas passando e falando assim: olha lá, Noé, ei, Noé, vai chover, Noé? Rapaz, o povo não sabia nem o que era chuva. Você já pensou as brincadeiras? Sabe por que é assim que muitas vezes as pessoas te veem? Eles riem de você hoje, eles vão depositar de você hoje, mas o dia que se consumar aquilo que Deus te prometeu, muitos vão chegar e falar: eu sabia, você era avivado, eu sempre soube que Deus tinha uma promessa na tua vida. Entendo você. Você precisa estar num âmbito de maturidade para não se vingar de ninguém. Porque a Bíblia fala que até o ímpio podia amar, foi Deus que coloca. É Deus que coloca, sabe por quê? Porque Deus quer fazer com todo esse tempo, é o tempo do processo de amadurecimento. Primeiro Deus te apresenta a promessa, Deus te anuncia o que ele tem para tua vida e fala assim: agora é contigo, se prepara, porque aquilo que eu prometi para você já está pronto, eu não vou preparar. Porque muita não, Deus está caprichando, Deus está preparando, irmão, já está tudo pronto. Quem não está pronto é você. Porque você está pedindo para que Deus dê algo para você. E é por isso que eu estou falando para você que essa mensagem aqui vai encontrar o teu coração no momento certo. Se você estiver destruído, dilacerado, entenda que está do outro lado, está tão perto, querido, porque talvez agora está no momento de crucificação. Está doendo muito, você está sentindo Deus longe, só descansa em Deus. Eu sei que é difícil, mas Deus nunca prometeu para você que seria fácil. E eu tenho certeza que na tua vida nada foi fácil. Nada foi fácil. Mas tem uma frase que eu carrego comigo e eu quero que você carregue com ela também. Que eu sempre falo assim: não precisa ser fácil,
só precisa valer a pena. Guarde isso no teu coração. Não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. E o mais importante é que ele prometeu estar com você. Ele não prometeu que você não ia ser jogado na cova. Ele não prometeu que você não ia ser jogado lá nas fornalhas. Ele não prometeu que não ia ter gigante. Não, não, não. Ele só falou assim: mas eu serei contigo todos os dias da sua vida. E é isso para você tem que bastar, porque a palavra de Deus não faz curva. Se ele falou, vai acontecer. Mas entenda uma coisa: a unção veio primeiro. A graça veio primeiro. O trono veio só depois. E muitas vezes nós ficamos esperando com que isso aconteça. Entre a promessa e o cumprimento é uma preparação, querido. Olha para você agora e se pergunte: você está preparado? Para tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, você está preparado? A fundação do prédio tem que vir antes. Do que adianta você construir um prédio bonito e não ter fundação? Só que o fundamento da casa, que é a fundição da casa, ninguém nunca vai entrar na casa e perguntar que alicerce bonito. Nossa, você colocou ferro demais, hein? Ué, mas foi ferro que não deu. Mas foi muita pedra. Ninguém nunca vai elogiar isso, querido. Mas entenda, é isso que vai te manter de pé. Quando Davi mandou chamar, você imagina a dor de não ver nem o pai acreditava nele. Porque o pai nem chamou ele para festa. E havia um profeta na casa de Davi, irmãos. Você imagina na tua casa. Eu acho que você já deu uma festa na tua casa. Você sabe como é que é. Quando tá no dia de festa. Aquele corre-corre, aquele monte de gente, criança correndo, as tia, as vó, tudo fazendo comida na cozinha, e aquele movimentação na sala, eu fico imaginando Davi saindo como, sem saber de nada. Davi saindo como um dia normal, cuidar das ovelhas malhadas do pai, cassete Lego. E aí você imagina a surpresa. E isso era uma surpresa até mesmo pro próprio Saul, pro próprio Samuel, que ungiu Davi. E eu vou deixar pro próximo vídeo aqui, mas eu guardo essa mensagem dentro do teu coração. Eu tenho certeza que tem alguém que queimou no teu coração aí, que tá precisando, tá passando por um momento difícil, que tá precisando ouvir alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para tua vida e Deus não mudou, querido. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Quando Deus vai fazer? Não sei. Mas essa não deve ser a sua pergunta. A pergunta é: qual é o princípio que Deus está tentando te ensinar agora? O que você precisa aprender agora? Essa é a mensagem. Essa é a pergunta que você tem que buscar dentro de você. O que eu preciso aprender com isso agora? Qual que é o ensinamento que está queimando no meu coração que eu preciso? O que está faltando para você desenvolver? É a maturidade? É a capacidade? É a disposição que está faltando? Eu não sei, mas som do teu coração. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Pare, pare um pouco agora e pensa naquilo que Deus já te prometeu e eu tenho certeza que você vai encontrar. Fique com essa frase no teu coração. Deus prepara as pessoas antes de entregar a promessa. Deus prepara as pessoas antes de lhe entregar a promessa. Que esse vídeo possa fazer sentido ao teu coração. Compartilhe esse aqui com a gente. Se você ainda não hypou o nosso vídeo, não se inscreveu no canal, eu te desafio. Clica aí, entra, faz sentido. Eu vou deixar os links aqui para você entender qual que é o seu próximo passo. Se você quiser caminhar comigo de forma totalmente gratuita, atendimento, acompanhamento, vou deixar o link aqui embaixo, clica aí, vem para cá. Eu tenho certeza que se for direção, Deus tem uma palavra para a tua vida, para te direcionar no caminho que Ele já preparou para você. Que Deus te abençoe e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até mais.